Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a sua EBD Online, na Assembleia de Deus Renovação. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2020. Isso mesmo, já estamos rompendo aí o segundo semestre de 2020 e que pela misericórdia de Deus, Ele nos concede essa oportunidade, essa bênção de estar com vocês mais este domingo, usando de saúde, né? E podendo respirar o ar e o fôlego de vida que o Senhor nos dá. É muito gratificante poder estar com vocês todos os domingos pela manhã para aprender a palavra de Deus à luz da Bíblia Sagrada, através da ministração das aulas dos nossos professores da EBD. Louvamos a Deus, pois temos sido grandemente abençoados por essas aulas, os nossos professores, na direção do Espírito Santo de Deus, têm sido realmente muito felizes na ministração de cada uma dessas aulas, na abordagem profunda de cada assunto, e nós temos realmente sido muito abençoados por cada aula. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por nos permitir, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, sermos ministrados por essas matérias, por essas aulas e por esses tão ricos ensinamentos que o Senhor tem nos proporcionado através da vida dos nossos irmãos. Agradecemos ao nosso pastor dessa igreja, pastor Paulo Silas Reis, que também tem nos apoiado de forma irrestrita na manutenção e na condução deste trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Como nós falamos, nós já estamos partindo para o fechamento deste trimestre, um trimestre no qual nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A nossa revista é a revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado. Você que ainda não é um aluno da EBD, nós gostamos sempre de mencionar a nossa fonte de estudo. Estamos estudando essa revista neste trimestre e já estamos partindo para a penúltima aula desse trimestre. Já realmente, como eu disse, tivemos aqui aulas espetaculares de assuntos abordados nesse tema, onde Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, trouxe-nos ensinamentos muito profundos, ensinamentos que de uma aplicabilidade total nos nossos dias. E hoje, mais uma vez, nós teremos uma lição, eu diria, muito importante, não que as outras não fossem importantes, e são realmente, e essa também a lição de hoje vai trazer um assunto muito importante, pois fala do poder da ressurreição de Jesus Cristo, né? Ressurreição esta que, através dessa ressurreição, nos propiciou o direito de um dia, se Deus quiser, ou pela volta de Jesus, ou pela própria ressurreição, estarmos com o Senhor para todo sempre. A ressurreição de Cristo nos traz esperança, a ressurreição de Cristo nos traz a certeza de que após a morte, diferente do que alguns falam, começa a vida, e a vida eterna. E em nós está a escolha de como será essa vida eterna, se com Cristo ou se sem Cristo. E eu tenho certeza que o professor irá falar um pouquinho desse assunto, naquilo que a revista traz como tema, e eu tenho plena convicção de que realmente será uma lição que trará à luz a maioria de nós, ou a todos nós, porque é um assunto realmente que palpita, um assunto realmente que nos enche de esperança, ou que renova as nossas esperanças de um dia estar com Cristo. Amém? A nossa lição deste domingo é a lição de número 12, está baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e o texto áureo no mesmo capítulo, no versículo 19. A lição ela traz como esboço a ressurreição de Cristo, o corpo da ressurreição e a rapidez da ressurreição. Eu não vou aqui discorrer dos assuntos, até porque
o nosso professor com certeza o fará. E falando de professor, eu tenho muita alegria de, nesta manhã, trazer aqui uma estreia. Hoje nós teremos uma estreia na EBD Online. O nosso professor hoje como todos são, é um grande entusiasta da EBD. Ele tem nos ajudado já há pelo menos 5, 6 anos como professor da Escola Bíblica Dominical. É um pastor, já dirigiu igreja e tem um conhecimento muito profundo das Sagradas Escrituras. E ama lecionar, ama ensinar. Aliás, em sua profissão, ele também é consultor, é palestrante. E Deus tem abençoado muito esse nosso professor, esse nosso pastor. Estou falando do pastor Luiz Eurípides. Nós o convidamos e ele também, com muita alegria, aceitou estar conosco nesta manhã para ministrar a santa e poderosa palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Eu me alegro muito com a vida do pastor Luiz Eurípides, que tem se mostrado realmente um companheiro fiel, um companheiro para todos os momentos. Amém? Então, desde já, eu quero convidar o pastor Luiz Eurípides que assuma aqui o controle da aula. A sala da EBD é do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo o abençoe. Eu sei que o Senhor inspirou e colocou em seu coração um ensinamento maravilhoso para todos nós. A sala é do Senhor, pastor Eurípides, tem uma excelente aula, que todos aproveitem, chamem seus familiares, chamem os seus amigos, compartilhe essa aula com todos, pois eu tenho certeza que ela realmente fará diferença na vida de todos nós. Amém? Pastor Luiz Eurípides, a sala é do Senhor. Uma boa aula. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos da DR. É um prazer estar aqui com os irmãos. Muita saudade de estar lecionando na Escola Bíblica Dominical. Já faz algum tempinho que eu não leciono, trabalhando bastante. Mas também quero agradecer aqui na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas, pastor João Marcos, nosso superintendente, irmão Oscar, pastor José Oscar. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos nesse trimestre estudando assuntos muito importantes, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma doutrina muitíssimo importante para a igreja, pois ela é a base, é o alicerce, é a pedra que fundamenta a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero aqui dividir com os irmãos, eu vou seguir o roteiro da lição. Os irmãos que têm as suas revistas vai poder acompanhar através da revista, ok? Eu quero nesse momento ler a verdade prática com os irmãos, ou melhor, o texto áureo com os irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. E a verdade prática diz: a ressurreição é o alicerce da fé cristã e a vitória sobre o pecado e a morte. Sem ela, a fé não se mantém. E é uma verdade em que nós precisamos trazer a questão da ressurreição de uma forma bem clara, a importância da ressurreição na vida da igreja. Amém? Eu quero ler a introdução com os irmãos, mas um pouquinho antes de eu ler a introdução, eu quero dizer aos irmãos que nós temos passado por dias bastante difíceis por conta dessa pandemia, Nós temos perdido amigos, entes queridos, e só que nós, irmãos, temos uma viva esperança daqueles que morrem em Cristo um dia ressuscitarmos e estarmos todos juntos. Sem dúvida nenhuma, este é o maior mal que temos que enfrentar depois da queda do homem. O pecado nos deixou vulneráveis diante da morte. Porém, a morte de Cristo e a sua ressurreição nos garante futuramente uma vitória suprema sobre o pecado e a morte. Paulo é enfático ao afirmar
isso quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então Paulo, ele é bem enfático, e esse texto ele é simplesmente maravilhoso. Vamos para a nossa introdução. Alguns cristãos de Coríntios resistiam à doutrina da ressurreição. Não acreditavam que haveria ressurreição do corpo. Mas Paulo é enfático ao dizer que assim como Cristo ressuscitou, também os que creem nele ressuscitarão. Se não tivéssemos essa certeza, vã seria a nossa crença. Não teríamos uma mensagem a anunciar e continuaríamos sem perdão, porque um Deus morto não salva ninguém. Para provar aos coríntios que existe ressurreição, Paulo lança da mão do Evangelho, menciona as ocasiões em que Jesus apareceu vivo e fala sobre o seu próprio encontro com Jesus ressuscitado. Aqui, irmãos, é importante nós entendermos um fato. A igreja de Corinto, pastor Eude, na aula passada, ele mencionou muito bem acerca da questão de caráter, de espiritualidade. E a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que era uma cidade da Grécia, né? Era a capital de uma província da Grécia, tá certo? Então, o que acontece? O povo grego, irmãos, eles eram muito sábios, né? E eles amavam a filosofia, né? E eles introduzem, então, né, muitas pessoas de Corinto vão para a igreja, eles aceitam a Jesus, porém não abandonam alguns dos seus conhecimentos. E ali eles vão trazendo aquilo para dentro da igreja e eles dizem que não haveria a ressurreição do corpo. A doutrina que eles diziam é o seguinte, que o corpo ele é impuro. Então era verdadeiramente uma libertação. Quando alguém morria, ele era liberto. A alma seria ressuscitada dos seus pecados, ela teria toda lá uma forma de a pessoa ser ressuscitada. Porém o corpo, como ele era impuro, então ele não era ressuscitado. E essa era a metodologia que esses irmãos estavam trazendo para dentro da igreja e fazendo com que outros irmãos também deixassem de acreditar na ressurreição real de Cristo. Então isso foi um problema que Paulo ele usa do capítulo 15 todinho, ele é um dos capítulos de uma defesa, né, da fé cristã genuína, mais longa aqui, o capítulo 15, são 58 versículos, né? E Paulo ele diz no capítulo 12, de 15, ele diz assim, olha, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ele está falando isso, irmãos, para os irmãos de Corinto. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se está sendo pregado, se Cristo está sendo pregado como ressurreto, como que vocês dizem que não tem ressurreição? Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Veja, irmãos, como é de fundamental importância nós acreditarmos, nós cremos que verdadeiramente Jesus Cristo, ele ressuscitou. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico da lição, que diz a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, além de provar a sua divindade, é também a garantia de que os mortos em Cristo irão ressuscitar no acontecimento da volta do Senhor Jesus. Irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio de Jesus. Esta, na verdade, é a melhor notícia, irmãos. O que as pessoas tentam, o que os governantes tentam, irmãos,
trazerem a paz através até mesmo trazer a paz através de guerras, de conflitos. O Senhor Jesus Cristo conseguiu isso na sua morte e ressurreição. Então, irmãos, a Páscoa, quando se deu a Páscoa ela não se encerra com um funeral, mas sim, irmãos, com uma festa. O túmulo de Jesus, irmãos, ele foi aberto. Porém, ele foi aberto de dentro para fora. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito importante para nós. Então, vamos lá. As testemunhas da ressurreição. Nós vamos encontrar isso na 1 Coríntios 15:15. Que 15:15, que diz assim: assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, e se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda andais nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a vossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. A crucificação e a ressurreição são fatos centrais do Evangelho. E comprovam que Jesus é o Messias, predito no Antigo Testamento. O túmulo vazio confirma a ressurreição corporal do Senhor Jesus. Irmãos, muitas pessoas, o inimigo da nossa alma, ele tenta combater, irmãos, a todo custo, que Jesus ele ressuscitou verdadeiramente. E existem algumas teses, existem que são falácias, algumas teses de que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele não morreu na cruz. Ele sofreu apenas um desmaio, aí ele foi levado ao túmulo, e como o túmulo era espaçoso, depois de um certo tempo ele se restabeleceu e saiu de lá. Essa é uma versão que existe. A outra versão que existe é de que as mulheres, quando foram até o túmulo do Senhor Jesus, estava meio de noite ainda, e elas erraram o túmulo. Elas não acharam o túmulo correto, elas erraram o túmulo. E a terceira versão que existe aí de uma linha para tentar desmentir esse fato real para nós cristãos, é de que os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus e saíram falando que ele havia ressuscitado. Mas Paulo ele deixa um registro bastante importante para nós, que ele fala das aparições do Senhor Jesus. Paulo ele vai dizendo que ele não pretende dar aqui uma lista completa, mas ele fala que ele apareceu às mulheres, ele não menciona as mulheres na verdade, mas ele menciona que o Senhor Jesus apareceu a Cefas, aos 12 apóstolos, a Tiago e a mais de 500 irmãos. Os 500 irmãos possivelmente são um grupo que presenciou uma manifestação na Galileia. Está lá em Mateus capítulo 28:1. E em Jerusalém. Quando Paulo escreveu a carta, algumas testemunhas oculares já haviam, ainda estavam vivas, mas outras já dormiam, já tinham morrido. Podemos crer firmemente que Jesus ele ressuscitou. Crer seguramente na ressurreição de Cristo é crer no triunfo sobre o pecado e a morte. Irmãos, um Deus morto, um Deus que ficou no túmulo, ele não pode salvar ninguém. Um Deus, se nós fôssemos aqui buscar os grandes líderes de igreja, Confúcio, Maomé, Buda, Allan Kardec, os papas, os grandes líderes religiosos, todos eles, irmãos, nós chegaríamos no túmulo e estaria lá, aqui jaz,
Buda, aqui já Allan Kardec, aqui já Papa João, enfim, todos estão lá, neles não há esperança alguma, mas quando as mulheres chegaram ao túmulo, os anjos falaram: por que procurai entre os mortos o vivente? Aleluia! Então o Senhor Jesus vive, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. E Ele é, irmãos, as primícias dos que dormem. E quando a gente fala de primícias, nós estamos falando das primeiras coisas, do primeiro. E alguém pode até se confundir um pouco. O texto base aqui, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E alguém pode fazer uma pequena confusão, mas tem ressurreição no Antigo Testamento, tem a ressurreição de Lázaro, tem a ressurreição do filho da viúva de Naim, enfim. Mas o que acontece, irmãos? O Senhor Jesus, Ele é o primeiro que ressuscitou num corpo glorioso, no corpo aonde Ele não voltou mais a morrer. Todos esses outros citados voltaram a morrer. Irmãos, tem um texto na Bíblia que inclusive eu quero dividir com os irmãos, em Mateus capítulo 27, Mateus 27, ele trata de ele está falando da ressurreição, da morte, da crucificação, me perdoe, ele está falando da crucificação do Senhor Jesus, e no versículo, irmãos, no versículo de número 50, diz o texto assim: Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu. E as rochas se partiram. Preste atenção. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Se nós pararmos aqui, irmãos, nós vamos arrumar uma confusão. Por quê? Vai ficar parecendo que no momento da crucificação de Jesus é que aconteceu esse fato. A gente vai entender, se você ler e parar exatamente no versículo 52, você pode incorrer num erro. Mas se você ler o versículo de número 53, ele diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Então eu, irmãos, já presenciei pessoas pregando, pastores pregando e dizendo que no dia que Jesus morreu, a terra tremeu, o véu rasgou de alto a baixo e mortos foram vistos andando. Se isso fosse verdade, irmãos, ele não seria primícia. Mas como ele é primícia, e a Bíblia não traz confusão, ela deixa bem claro aqui no versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. A ressurreição e a vida prática. O tópico 3 da nossa lição. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Paulo, aqui, irmãos, ele está dizendo o seguinte, que se a ressurreição não é uma realidade, não é uma verdade para o cristão, o que pode acontecer, irmãos? Vamos fazer o seguinte, vamos viver uma vida que a gente pode chamar de uma vida normal. A gente come, a gente trabalha, come, bebe, faz as coisas, porque pode fazer de qualquer jeito. Não haveria necessidade de uma vida de santidade, de uma vida de aproximação de Deus. E nós sabemos que
nós necessitamos, nós precisamos a cada dia, a cada instante, buscar a presença do Senhor e estar diante do Senhor. E buscar um testemunho tal que agrade a Deus. Um testemunho que quando a gente andar pelo meio das pessoas, as pessoas percebam algo diferente no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. Porque Cristo ressuscitou e vive em nós. Então Paulo exorta com uma certa ironia sobre as consequências de ignorar a verdade acerca da ressurreição após a morte física. Nenhum esforço valeria a pena e seria mais proveitoso viver um estilo de vida despreocupado e desregrado até a hora da morte. Morreu, vai acabar mesmo. Não tem ressurreição, não tem vida futura. Morreu, acabou e vamos viver de qualquer jeito. De fato, muitos do que negavam a ressurreição vindoura estavam agindo assim, convencendo outros de que deveriam viver da mesma maneira. Paulo os chama à razão e os aconselha a não darem ouvido a essas conversas fiadas, É o que a Bíblia diz, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, E tem essa outra parte que diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Veja, irmãos, aqui existem algumas pessoas que fazem confusão, inclusive, existem igrejas que usam esse texto para fundamentarem a sua doutrina acerca do batismo pelas pessoas que já morreram. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, não tem batismo para quem já morreu, não tem purgatório. E Paulo, irmãos, Paulo aqui, ele não está concordando, Paulo, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está dizendo assim, olha, se vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, por que vocês estão se batizando? Então, por que vocês estão batizando então por causa dos mortos? Paulo, ele não está aceitando, ele está contra-argumentando. Paulo, ele está colocando, você diz que não existe, mas você faz. É mais ou menos, irmãos, para dissipar toda e qualquer dúvida que tivesse na mente daqueles irmãos. Então é o seguinte, não adianta você batizar pelos mortos, não. Tem que ser aqui e agora, tem que ser em vida, tem que ser enquanto você está respirando. Você tem que se aproximar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não está concordando, ele pega exatamente a doutrina que os irmãos de Corinto estavam desviando alguns irmãos, falando que não havia ressurreição, e estava fazendo um questionamento em cima disso. Se não existe, por que vocês batizam? Então ele está fazendo aí uma contrapartida. Parece que em Corinto havia pessoas que batizavam a fim de garantir a ressurreição de parentes que tinham morrido. Paulo, como eu falei aqui, não está apoiando esta prática. Ele usa apenas para argumentar com a própria prática dos coríntios. As más conversações corrompem os bons costumes, nós já lemos aqui. E aí, irmãos, como eu falei para os irmãos lá no início, os coríntios, eles achavam que o corpo ele era algo impuro. E o que era impuro não podia ser purificado. O que era impuro não podia ser trabalhado, não poderia ser santificado, isso na cultura deles. E aí então eles fazem um questionamento, Aí Paulo ele deixa bem claro quando eu pergunto, e qual é o corpo da ressurreição? Em que corpo que a gente vai ressuscitar? Porque aquele corpo lá, esse corpo que a gente está aqui preso, ele é impuro.
né? Ele nos impede de muita coisa. E que corpo que é esse que a gente vai ressuscitar? E aí Paulo também traz uma explicação maravilhosa, onde ele diz assim, olha, Adão e Jesus, tópico 2 da nossa lição, né? No primeiro ponto do tópico 2, Adão e Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homens celestiais, tais também os celestiais. Nesta passagem, Paulo faz um contraste entre Adão e Cristo. Naturalmente, semelhante a Adão, nascemos em um corpo terrestre sujeito à morte e aos desgastes físicos. Ou seja, o homem terreno, tá certo? Tais são também os demais homens terrenos. Então, em Adão somos todos terrenos. Já em Cristo, na sua vinda, recebemos o corpo espiritual, que está isento de qualquer tipo de desgaste físico. Ele será espiritual, celestial e imortal. É o que Paulo, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Os coríntios tinham um bloqueio para compreender a ressurreição dos mortos. Um corpo que já se encontra em decomposição e se incorporou aos elementos da sua origem, o pó da terra, pode ser restaurado numa natureza gloriosa? Paulo chama os seus inquiridores de insensatos. Querem ser tão sábios, mas não compreende a lei primordial da vida vegetal. Paulo não quis replicar dizendo que para Deus nada é impossível. Uma árvore, para nascer, precisa primeiramente que a semente caia no solo e seja enterrado, morra, para depois germinar, e em seguida nascer a planta. A semeadura da semente, ou morte da mesma, é a origem de uma germinação, a partir da qual ela se tornará uma planta, um pé de milho, por exemplo, com muitas espigas e milhares de grãos. Existe um nexo causal entre a morte da semente e a sua germinação. Nesse fenômeno da vida, temos uma representação do que acontecerá na ressurreição. Não deve causar espanto o fato de que nossos corpos incorporados ao solo serão ressuscitados de um estado glorioso. Deus dará um novo corpo, como lhe aprouver dar. Se todos hão de morrer por causa de um homem, Adão, todos morrem em Cristo. Todos que morrem em Cristo hão de ressuscitar por causa de um homem, Cristo. Por estarmos unidos a Adão, haveremos de morrer, mas aquele que está em Cristo há de ressuscitar. A palavra do Senhor, ela diz, Jesus falando, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, vai se plantar, vamos dizer assim, vai se plantar um homem corruptível e vai nascer ou vai ressuscitar um homem incorruptível. Glórias ao nome do Senhor. Carnal versus espiritual. O 1 Coríntios 15, 48 a 50, Paulo diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Temos um corpo terreno. Se nascemos em um território terreno, é natural que observemos todas as suas influências, já o que é celestial traz consigo as coisas celestiais. Quando nascemos de novo, passamos a fazer parte do território celestial. Isso na nossa ressurreição. Quando Paulo afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, indica que os nossos corpos físicos podem estar sujeitos à corrupção, não podem adentrar no lugar celestial. Isso não significa que não teremos um corpo,
mas que herdaremos um novo corpo, não sujeito às fraquezas da carne, ou seja, um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo celestial. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, aqui nesse texto, me faz lembrar da passagem de Lucas, dos 2 discípulos a caminhos de Emaús. Eles iam conversando, eles iam falando, e quando Jesus chega próximo dele e pergunta o que está acontecendo, eles até questionam ao Senhor Jesus, né? Tu és o único peregrino aqui que não sabe o que está acontecendo, porque nós estávamos com Cristo e ele foi crucificado, e hoje já é o 3º dia, e o Senhor Jesus diz que ele começa a falar das Escrituras desde Abraão e vai passando por toda a Escritura, e quando eles chegam a um determinado ponto, o Senhor faz menção de continuar a jornada, e eles diz: fica conosco, porque já é tarde, o dia declina, né? Descansa aqui, depois o Senhor segue viagem. E o Senhor Jesus, ele entra na casa com os discípulos, e quando no momento de partir o pão, a palavra do Senhor diz que os olhos dos discípulos se abrem, os olhos daqueles 2 servos se abrem, e naquele momento o Senhor Jesus desaparece. E veja que interessante, irmãos, que eles vinham de uma caminhada longa, e eles estavam cansados, eles mesmos convidaram o Senhor para ficar ali e descansar. E veja bem que no momento que os olhos deles são abertos, irmãos, eles são revigorados. Então acontece ali, irmãos, um milagre, né? Primeiro os olhos se abrem, depois o ânimo deles, irmãos, é revigorado, que eles saem de onde eles estão e voltam para Jerusalém para encontrar os discípulos. Então tem suas forças vigoradas, e quando eles chegam lá, irmãos, eles falam que o Senhor Jesus realmente ressuscitou. Primeira coisa, irmãos, eles falaram: olha, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava. Então, irmãos, a palavra, a ressurreição, ela precisa arder nos nossos corações, irmãos. A ressurreição precisa, irmãos, abrir os nossos olhos espirituais. A ressurreição precisa nos dar, irmãos, um novo ânimo para nós falarmos, irmãos, desse Jesus ressuscitado que pode transformar as vidas, irmãos. A ressurreição é um milagre, é um poder maravilhoso de Deus que se manifesta na vida da igreja. Aleluia, glórias a Deus. A transformação do corpo, irmãos. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo ressalta que no momento exato da volta de Jesus, alguns estarão vivos. Aqui o termo dormir é um eufemismo usado para a morte, né? Aqui não significa tirar um cochilo, não. Esse dormir aqui é morrer. A geração que está viva na volta de Jesus será transformada e arrebatada, sem passar pela morte. Tamanha era a expectativa do retorno de Jesus, que Paulo emprega o termo nós, né? Nós que estamos vivos. Paulo tinha essa esperança também. A expectativa de Paulo nos faz refletir e nos inspira a vivermos preparados para a vinda de Jesus, e a qualquer momento, e até mesmo hoje, agora. E essa certeza, irmãos, que Paulo tinha, foi a mesma certeza, irmãos, que aqueles 500 irmãos, que os discípulos. Foi isso, irmãos, que mudou a história da igreja, irmãos. Veja bem, irmãos, que logo após a morte do Senhor Jesus, irmãos, eles se recolhem. Mas logo que o Senhor Jesus aparece, que eles criam, irmãos, uma identidade, uma identificação, que eles acreditam, irmão, o seguinte: se Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar também. E se eu for ressuscitar, pode me matar,
pode me colocar lá na arena com os leões, pode fazer o que quiser, porque o meu mestre, o meu Jesus ressuscitou e eu vou ressuscitar também. Essa era uma certeza, irmãos, dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, irmãos, hoje algumas pessoas parece que perderam, irmãos, esta esperança, perderam, irmãos, esse avivamento da ressurreição de Cristo na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, irmãos. É maravilhoso, irmãos, nós sabermos, irmãos, que o nosso fim, irmãos, não é o túmulo, irmãos. Nosso último endereço, irmãos, não é a sepultura. Glórias ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso. A rapidez da ressurreição. A palavra do Senhor, ela diz que será num piscar de olhos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando Paulo diz num momento, quer dizer numa fração de segundo. Você já viu, quando você pisca, é muito rápido. A última trombeta ressoa, na imitação do comandante, conclamando o seu exército para a batalha. Os mortos ressuscitarão primeiros, e os salvos que estiverem vivos serão transformados. Que coisa gloriosa, irmãos. Me lembrei do pastor Luiz Gustavo agora. Uau! Que coisa tremenda, que evento, irmãos, maravilhoso, que nós iremos, irmãos, participar, porque nós cremos, irmãos, nesse Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, que ressuscitou dos mortos. Aqueles que já morreram em obediência a Deus, desde Adão, ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos serão transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. Quando este corpo assim tornar-se espiritual, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Cumprir-se-á o que está escrito em Isaías 25:8. Tragada a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Glória a Deus. Ou seja, a morte foi totalmente conquistada, foi abolida para sempre. No versículo 55, Paulo cita Oséias 13:14. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi aniquilada, não existirá mais. Paulo pergunta, onde está o aguilhão da morte? O aguilhão da morte é o pecado, que está cheio de veneno infernal, e este também foi destruído, e a força do pecado é a lei. Ao vencer o pecado, Jesus anulou o que dava poder à morte e ao diabo. Isso está lá em Hebreus capítulo 12:14 e Romanos 5:21. Glórias ao nome do Senhor. A morte foi vencida. A morte, irmãos, ela morreu. Glórias ao nome. Ela experimentou do seu próprio veneno. A morte morreu para nunca mais voltar. Glórias. Ela diz que será o último inimigo a ser vencido. Glórias ao nome do Senhor. A morte, a última trombeta, irmãos. Ao ressoar a última trombeta. No Antigo Testamento, a trombeta tinha vários usos. Como um instrumento litúrgico para convocar Israel ao encontro do Senhor, para adorá-lo na festa das trombetas, anunciar o descanso no ano do jubileu, também era usada para convocar os soldados para a batalha. Essa última trombeta mencionada por Paulo será tocada em breve e levará todo crente fiel a Jerusalém celestial. Irmãos, eu não sei qual será o brado, eu não sei qual será a palavra, mas quando a última trombeta soar, irmãos, vai bradar um som: vinde,
acordai, ressuscitai, oh glória! E nós, irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa viva esperança. Aleluia. Nós estamos no tópico 3 da lição, que é a rapidez da ressurreição. Eu vou para o tópico, o item 3, né? Que diz sobre o triunfo sobre a morte. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diante dos falsos ensinos e tantas tentações diferentes, a esperança da ressurreição deve incentivar os coríntios a perseverar em sua fé. Paulo sente-se plenamente recompensado em expor aos coríntios a doutrina da ressurreição. E aqui, irmãos, eu quero fazer um chamamento, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos também, como diz as Escrituras, ser firmes, sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Nós, irmãos, que cremos nessa ressurreição, nós não podemos, irmãos, nos acomodar. Nós que cremos na ressurreição de Cristo, nós temos uma palavra, irmãos, que ela é verdadeira. Nós temos uma palavra que transforma vidas. Nós temos uma palavra, irmãos, que pode tirar as pessoas de um caminho de miséria. Nós temos uma palavra, irmãos, que pode tirar as pessoas do inferno. E nós, irmãos, precisamos que esta ressurreição, ela nos mova, irmãos, a trabalharmos na obra do Senhor, porque Paulo, quando ele vai encerrando o capítulo 15, se você olhar lá, ele fala, irmãos, das diversas luzes, né, que fala que você tem lá o sol, o brilho do sol, o brilho da lua, né? Todos aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados, mas o galardão, irmãos, o galardão ele será diferenciado, né? E as nossas obras, inclusive, elas passarão pelo fogo, irmãos, para saber se a nossa obra foi de ouro, de prata, ou se ela foi de palha, de feno, né? Mas a palavra do Senhor ainda nos garante, mesmo assim o tal ainda será salvo, como que pelo fogo, né? Então pode ser que tenha alguns aí que entrarão no céu com cheirinho de queimado, mas o importante é estar lá, irmãos, é fazer a obra do Senhor, enquanto temos força, enquanto temos vigor. Glórias ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo termina seu argumento fazendo uma exortação: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Antes, irmãos, ele tem uma recompensa. A razão dessa recomendação é o que está reservado para todos nós, uma vida futura inigualável. Está reservada para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Naquele dia teremos a recompensa completa. Nunca deixemos de cultivar a santidade para manter essa esperança em sua plena energia, anseio, porque esse dia glorioso, quando, na extensão máxima da expressão, a morte será tragada para sempre e milhões de vozes, após o longo silêncio no túmulo, bradarão de uma vez por todas a canção: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero encerrar essa lição lendo aqui algumas frases que eu trouxe na internet. É um pastor, o qual eu admiro muito, o pastor Hernando Dias Lopes, e ele diz em uma das suas mensagens: porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, temos nossa fé baseada num sólido fundamento. Porque Jesus ressuscitou, nossa pregação é poderosa, frutífera e eficaz. Porque Jesus ressuscitou, o nosso testemunho sobre esse fato é verdadeiro. Porque Jesus ressuscitou, ele garante plena vida e alegria
tanto nesta vida como na vindoura. Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não é vão. Porque Jesus ressuscitou, nosso último endereço não é a sepultura. Porque Jesus ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Glórias ao nome de Jesus. E eu encerro dizendo, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe os irmãos, um domingo abençoado. Muito obrigado pela sua companhia, meus irmãos. Deus abençoe. Amém, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que aula maravilhosa, que aula espetacular. Pastor Luiz, que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Que as bênçãos do Senhor estejam abundantemente sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fomos realmente impactados e abençoados pela sua ministração através da condução do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu tenho certeza que vocês admiraram e gostaram muito dessa aula. Então eu vou reiterar o meu pedido para que vocês compartilhem, para que vocês deem o seu like na aula e que essa aula possa chegar ao maior número possível de pessoas, crentes e, óbvio, também não crentes, para que o tema ressurreição realmente esteja muito forte, muito presente na vida de cada um de nós. Eu me sinto abençoado e eu tenho certeza que cada um de nós foi grandemente abençoado através dessa aula. Amém? Nós queremos agradecer, vamos orar a Deus por este momento e pedir a Deus que continue nos dando um domingo de graça, um domingo de paz e de bênção. E no domingo que vem, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui mais uma vez para fazer o fechamento desse trimestre. Estaremos estudando a lição de número 13, já estamos aí nos preparativos e eu tenho certeza que será uma aula também muito abençoada, fechando esse trimestre, fechando esse assunto da carta de Paulo aos Coríntios. E eu já quero adiantar aqui que a revista do próximo trimestre já está conosco. Os temas e os assuntos também serão extremamente importantes. E eu diria assim, excitantes, porque estaremos estudando personagens do Antigo Testamento. E eu tenho certeza que cada personagem que será ali estudado irá também impactar nas nossas vidas de forma maravilhosa. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Deus de bondade, queremos te agradecer, Senhor, pelo fôlego da vida, pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado, por esse dia maravilhoso, por esse domingo, pela semana que tivemos, ó Senhor, e essa que se inicia, pois o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado nas tuas mãos, ó Pai. E o Senhor tem dado a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando a tua palavra na ministração da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha abençoar o pastor Luiz Eurípides, dando a ele, ó Deus, sabedoria e graça na continuação, ó Deus, desse ministério do ensino, ó Senhor. Te louvamos por cada aluno, por cada, Senhor, internauta e irmão que irá, Senhor, assistir essa aula. Que essa palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração, ó Pai, em cada coração. Pai de amor e bondade, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso pastor Paulo Silas Reis, de toda a sua família, de todo o ministério da ADR, ó Pai. Fica com cada um de nós, nos dê um dia de bênção, é o que nós, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Nós queremos mais uma vez agradecer a toda a liderança da nossa igreja, em especial a pessoa do pastor Paulo Silas Reis, todos os nossos companheiros da Escola Bíblica Dominical, os nossos professores, pastor José Oscar, também o nosso superintendente. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Quero agradecer à ADR Comunicação, mais uma vez, que tem feito um trabalho maravilhoso na preparação e na edição de todos os vídeos, de todas as aulas, e essas imagens estão chegando até vocês por um trabalho exemplar, magnífico do pessoal da ADR Comunicação. Amém? Domingo que vem tem mais, se Deus quiser, às 9 horas estaremos aqui, e hoje à noite, não percam, às 18 horas, às 6 horas da tarde, às 18 horas, o grande culto da família. Sintonizem a partir das 18 horas nos nossos canais, o Instagram, o YouTube, o Facebook, e eu tenho certeza que o Senhor falará com você profundamente. Amém? Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR, na visão 2020.
Que todos tenham um domingo abençoado na paz do Senhor. Amém.